A Via Dutra completa 68 anos com redução no número de mortes e acidentes. Considerada a principal rodovia do país, a Presidente Dutra conecta as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia Presidente Dutra completou 68 anos neste sábado. Desde a sua inauguração, em 1951, o caminho por onde é transportado cerca de 50% do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro. O PIB também passou por transformações que acompanharam o crescimento populacional e econômico do país. Cerca de 23 milhões de pessoas em 36 municípios, incluindo as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, habitam o entorno dos 402 quilômetros da Via Dutra, a rodovia mais importante do Brasil. Não é à toa que chamamos SP Rio, um projeto que nasceu para atender o principal eixo do Brasil, que somos nós, que tudo foi pensado exatamente para atender, participar e trazer a você o que de importante acontece nesse grande eixo. E hoje nós temos o prazer de receber o senhor Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da CCR Nova Dutra. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E uma data significativa onde só se tem que comemorar mesmo, não é, senhor? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando num veículo com uma abrangência tão grande e numa data tão importante, né? Nossa velha senhora sexagenária, mas a concessão veio para tentar dar uma renovada, um upgrade, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa transformação desde da inauguração da rodovia, porque a rodovia é bem mais antiga do que esses 68 anos. A ligação desde a época da década de 20, 1928, quando tinha um transporte de carga na região, e aí o upgrade que ela passou a se chamar BR-2 em 1951, e agora a gente no século XXI com uma rodovia mais moderna e batendo recordes de números positivos que ainda não nos agradam, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses números aí que a gente está percorrendo. Então, a gente tem aí que houve uma redução, não é? Tanto de número de mortes como de acidentes, né? Você tem esses números maiores, esses grandes números? Exatamente. Quando nós assumimos a concessão em 1996, né, o que se tinha de informação é que morriam mais de 520 pessoas na rodovia Presidente Dutra. E é um número assustador. A gente chegou em 2018 com um número de 130 mortes. Ainda é um Boeing que cai todo ano numa rodovia, né? Apesar de ser a rodovia mais importante, ela ainda é uma rodovia muito severa, e é o trabalho que a gente vem fazendo de investimento, né, de transformação dessa rodovia, porque quando a gente fala de acidentes, a gente tem um tripé que é o processo de conscientização dos motoristas, né? Então, 92% das mortes na rodovia Presidente Dutra é causada por imprudência dos motoristas. Então, essa é uma parte, a conscientização dos motoristas. A segunda são os investimentos, as obras. E a terceira parte é a fiscalização, não menos importante, mas de conscientização. Então, a gente teve no ano de 2018 130 mortes. O menor número histórico que a gente tinha nesse período de concessão foi 140. É um número que nos incomoda ainda bastante. Se a gente for avaliar 130 pessoas morrendo, e se a gente for avaliar que 92% é por imprudência dos motoristas, a gente tem muita coisa ainda por fazer nessa rodovia para melhorar esses números. Virgílio, eu gostaria de mostrar aqui algumas imagens da inauguração, quando a rodovia foi inaugurada em 51 pelo então presidente Dutra, né? Exatamente. Ganhou o nome. Você pode contar um pouquinho como é que foi, um pouquinho dessa história do nascimento da estrada? A rodovia, ela, né, como a gente já falou, hoje ela representa a ligação entre as duas maiores metrópoles do país. Então, pela importância, a gente fala que ela é a maior rodovia do Brasil, mas se a gente for avaliar, ela é a mais importante da América do Sul, com certeza. Ela é a rodovia de maior relevância. 53% do PIB, pelo último estudo aí da Firjan, né, ou estão aqui no eixo Rio-São Paulo, ou passam por aqui. Então, essa transformação foi importante exatamente para cada vez mais levar esse crescimento. E quando a gente fala das duas grandes metrópoles,
Petrópolis, a gente lembra do Vale do Paraíba, cresceu muito em função da rodovia, tanto é que a rodovia acaba dividindo boa parte das cidades da nossa região aqui do Vale do Paraíba, né? O sul fluminense também teve um crescimento muito grande, que foi através desse impulsionamento dessas obras, desses investimentos na rodovia Presidente Dutra. É porque ela nasceu com uma ligação e acabou gerando desenvolvimento nas cidades ao seu redor. Exatamente. E como ela era a grande ligação, a gente sabe que na década de 50 se levava em torno de 10, 12 horas para se fazer uma viagem do Rio a São Paulo, né? E hoje a gente fala em 4 horas, 5 horas de deslocamento. Então, todo o investimento que foi feito foi exatamente para criar essa praticidade e também levar esse desenvolvimento a toda essa região. Nesse início era uma pista simples, né? Ela era totalmente simples. A gente tinha algumas diferenciações no trecho da chegada de São Paulo e na chegada do Rio de Janeiro. A gente tinha lá o pé da serra. Então, se a gente for levar em consideração a rodovia Presidente Dutra, comparado com as grandes rodovias do Brasil, né, só para se ter uma ideia, a rodovia Presidente Dutra ela tem cerca de 300 mil veículos chegando na capital de São Paulo, cerca de 200 mil chegando no Rio de Janeiro, e mais 130, 140 mil no Vale do Paraíba, mais 100 mil no sul fluminense. Então, a gente somando todo esse conglomerado, nessa complexidade da rodovia, além de ter uma Serra das Araras, né, além de ter um forte polo industrial no Vale do Paraíba e no sul fluminense. Então, todo esse investimento que foi feito foi exatamente para gerar e beneficiar o deslocamento de pessoas e bens, né? Então, toda essa riqueza precisou desse investimento e ainda tem muito por fazer, né? Nós estamos no final da nossa concessão, que termina em 2021, e a gente já está ouvindo falar dos novos investimentos e do novo modelo de concessão que vem pela frente. Então, a rodovia ainda carece aí de pelo menos mais uns 10 bilhões de investimento, né, nesse novo processo de concessão. A gente pode dizer que a Via Dutra teve um renascimento com a concessão? Eu acho até que é muito importante falar isso e foi exatamente o que aconteceu. Infelizmente, ainda o nosso processo de concessão ainda se espera o patrimônio, o bem da União se degradar muito para a partir daí se conceder, diferente de culturas, né, da Europa, de países de primeiro mundo, que constrói uma rodovia nova e concede para a iniciativa privada para ela operar, e aí o custo do pedágio é mais baixo. Então, uma explicação para o nosso pedágio hoje ter um valor alto é que o patrimônio que a gente recebeu, o bem, a rodovia, ela estava muito deteriorada, né? Então, se precisou fazer muito investimento. E a concessionária investiu mais de 20 bilhões nesse período, né, de concessão, quase 23 anos de concessão, mais de 20 bilhões, né, esse valor todo oriundo da receita de pedágio, né, e por isso o pedágio acaba sendo muito alto. Porque para se levar um patamar, né, uma rodovia do padrão que hoje tem a rodovia Presidente Dutra, se precisa de um investimento muito alto, consequentemente, uma tarifa mais elevada. Quais foram as grandes obras nesses 23 anos, além de toda a manutenção necessária, mas quais são as obras que você destacaria nesses 23 anos? Só para lembrar um pouco, né, até um pouco antes do meu tempo, eu tenho 45 anos, mas a rodovia, no início de sua concepção, ela tinha muita passagem de níveis. Sim. Então, o veículo parava, né, para atravessar de um lado para o outro. Então, ele cruzava a pista que seguia no sentido e a outra pista para fazer a manobra. Então, os principais acidentes e mortes que aconteciam na rodovia eram colisões laterais, colisão frontal, por conta desse movimento. Então, foram muitos viadutos, né, construídos pela concessão, mais de 20 viadutos. A gente teve investimento em duplicação e ampliação. Então, a chegada de São Paulo e a chegada do Rio de Janeiro, os principais investimentos foram as marginais, né, que a marginal ela é para privilegiar o tráfego de longa distância e segregar o tráfego local, né? Então, o tráfego que trafega nas marginais é um tráfego de curta distância, né? Então, ele foi segregado exatamente para não prejudicar o tráfego de longa distância, o deslocamento das pessoas e
e dos bens aí. Então, os principais investimentos foram esses, além de construção de passarela. A passarela não era objeto do nosso contrato, não tinha uma passarela no nosso contrato inicial lá de 1995, assinado em 96, mas nós construímos mais de 50 passarelas. A concessionária construiu e reformamos outras, mais de 30 passarelas foram reformadas nesse período. Então, um dos principais pontos de redução de acidentes também foi a implantação de passarelas, duplicações e melhorias na rodovia, que também contribuiu para essa redução forte. A gente tem o retão de Jacareí, durante muito tempo, eu lembro quando eu era estudante, não tinha um dia que a gente fosse para São Paulo, que não tinha um grande acidente envolvendo caminhões, ônibus, era um desespero, né? Neblina. E realmente é um ponto muito importante da Dutra, do ponto de vista de obra para resolver problema, né? O que aconteceu no retão aqui de Jacareí, aqui bem pertinho da gente? Além da duplicação, né, a gente também implantou a iluminação. Ali é um trecho que sofria uma influência muito grande de cerração e neblina, né, por conta do horário da manhã, e nós tivemos alguns acidentes relevantes ali naquela região, né, que nos levou a fazer essa implantação de um sistema também, além do pavimento, da duplicação, além de todo o investimento na malha rodoviária, também na iluminação, exatamente para garantir a segurança. E hoje a gente não repete esses problemas do passado, porque, graças a Deus, esses investimentos, né, conseguiram ajudar a melhoria e a redução dos acidentes. E o principal acidente na Dutra é a colisão traseira. Então, não manter distância segura do veículo da frente. E hoje, com o advento, aí um vilão, que é o advento do celular, né, boa parte dos acidentes hoje é por conta de pessoas que estão dirigindo, né, e mandando mensagem, e-mail, né, fazendo áudio, gravando vídeos, né, e a gente tem, infelizmente, né, então, além de tudo isso, a gente ainda briga nessas reduções, ainda briga com o advento da tecnologia, e a gente acredita que num futuro muito breve os veículos já vão sair com bloqueadores de celulares que não possam ser manuseados com ele em movimento, né? Então, a gente acredita que essa tecnologia, além do advento do airbag, né? A gente fala muito do tripé da segurança, né? Mas o airbag ajudou a salvar vidas, o freio ABS também ajudou a salvar vidas. Então, a tecnologia automotiva também tem ajudado o cockpit, os testes, os crash testes dos veículos também, os que dão estrelas, né, variando de 0 a 5 estrelas, também tem ajudado bastante a salvar vidas, além dos investimentos que a gente tem feito e as campanhas de segurança junto com a polícia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das campanhas, né? Porque não basta toda a tecnologia do automóvel, né, para resolver o problema. Precisa um pouco de conscientização, né? Exatamente. Como é que a Nova Dutra atuou nesses anos aí de concessão no campo da conscientização? E é importante até esse canal, esse bate-papo nosso, eu acho que é sempre importante, porque se a gente for avaliar que 92% das pessoas que hoje estão envolvidas em acidentes e acabam morrendo na rodovia, é por um processo de conscientização. O que a gente está fazendo aqui hoje é levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. A concessionária, além dos painéis de mensagens variáveis, são os PMVs que a gente chama, que ficam alternando mensagens educativas de conscientização ou de condições de trânsito, a concessionária faz diversas campanhas. Então, no período do meio do ano, no período da seca, a gente faz campanha de queimada, né? Então, ainda tem gente que ainda fuma e joga bituca de cigarro pela janela e acredita que esse gesto não vai levar a um incêndio. A gente tem histórias aí de grandes queimadas por conta disso, né? A nossa própria limpeza, um pedaço de vidro com uma incidência de sol no mato pode levar a um incêndio. Então, a gente tem uma campanha muito grande sobre queimadas, sobre romeiros. A gente ainda tem pessoas que insistem em caminhar a pé às margens de uma rodovia com esse movimento muito grande de tráfego. Então, é incompatível andar no acostamento da rodovia com o tráfego de caminhão. O acostamento é um local destinado para uma área de segurança. Qualquer problema que o veículo possa ter, ele vai sair para esse refúgio. Se o trânsito parar à frente, se ele
bobear, ele vai usar essa área. Então, se encontrar alguém caminhando, a gente teve há pouco tempo, né, os policiais militares, 3 policiais militares, né, aqui na região, que foram vitimados, né, foram atropelados 3 e um acabou sendo vítima fatal por conta disso. Então, a gente tem uma campanha pesada sobre Romero, né? A gente tem a campanha do Operação Verão. A gente tem pessoas que não estão acostumadas a andar na rodovia. Esse período agora de férias escolar, festas de fim de ano, férias escolar e carnaval, né? A gente recebe um público diferenciado. Não são pessoas que estão acostumadas a andar na rodovia. E a gente ainda tem pessoas que param para abastecer num posto de gasolina e adentram a rodovia a 20, 30 por hora. E vem uma carreta com 40 toneladas, 50, e não tem tempo de parar. Né? Então, a gente tem uma campanha muito forte, né, focada para esse pessoal. Então, ainda existe isso. As pessoas que moram em bairros às margens da rodovia, que entram na rodovia para andar 2, 3 quilômetros e sair. Aí pega o seu carrinho que só anda na cidade, que não tem condições de adentrar a rodovia, e a rodovia, a velocidade máxima na Dutra, nós temos trecho de 100 e 110 quilômetros. E a velocidade mínima permitida é a metade da máxima. Então, se é 100 quilômetros, nenhum veículo pode andar abaixo de 50 quilômetros na rodovia. E a gente tem veículos andando a 20, a 30, que talvez não tenham nem condições de andar numa estrada federal. Então, a gente tem várias campanhas exatamente para atingir esse público, e eu espero que a gente, né, nesse bate-papo hoje aqui, também possa levar um pouco mais de conhecimento às pessoas de como transitar também nessa rodovia. Como é que a CCR Nova Dutra está se preparando para essa questão da nova concessão, né? Como é que é o trabalho O que vai acontecer? Qual é a agenda? Esse é um desafio muito grande. A gente tem um governo novo, né? Um governo que está propondo várias concessões, várias privatizações. No nosso caso, é uma concessão por um período de tempo. Nossa concessão termina agora em fevereiro de 2021. São 25 anos de concessão, né? E a gente está se preparando, sim, para esse novo desafio, essa nova rodovia. A gente tem ouvido e lido muita coisa. Ainda não sabemos o que é fato, né, e o que é mito. A gente tem ouvido falar que a concessão vai ganhar o trecho da 465, que é uma rodovia lá no Rio Seropédica até BR-101, e mais o trecho da BR-101 até Ubatuba ou Caraguatatuba. A gente tem ouvido falar que a nova concessão da Dutra vai ganhar esse trecho a mais. Mas isso tudo a gente tem lido, a gente tem identificado, ainda não sabemos bem, o ministro do Transporte, o Tarcísio, agora assumindo a pasta, a gente vai saber como é que vai se fazer. A EPL, a antiga EPL, já tinha um trabalho muito grande, né, voltado nesse sentido, um estudo, e a gente está bem preparado, continuamos a fazer os grandes investimentos, né, nós vamos até o último dia honrando e cumprindo o nosso contrato, né, o que a gente tem feito bastante, que é exatamente manter a manutenção, né, o pavimento, a sinalização, e são esses investimentos que têm ajudado a reduzir esses acidentes. E também patrocinar o rugby, ou não? A gente tem algumas parcerias aí com os municípios, e aí renúncia fiscal, né? Então, o município que recebe o ISS, para cada veículo que passa no pedágio, né, a gente deduz 5% do ISSQN, né, sob qualquer natureza, para todos os municípios ao longo da rodovia. Então, é importante destacar isso. Nós já distribuímos de ISS, né, para os municípios mais de 700 milhões, né, distribuídos ao longo da rodovia pela extensão do município. Então, quanto maior a fachada do município em quilômetros com a rodovia, é o percentual que mais recebe de ISS, e o município pode fazer esses projetos, não só São José, como Jacareí, né? A gente tem o rugby, temos voleibol, futebol, temos vários projetos incentivados em parceria, além dos projetos próprios da concessionária também. Perfeito. Muito bom. Muito bom, eu agradeço a presença, senhor Virgílio, e parabéns pela nova Dutra, porque assim como a rodovia Presidente Dutra, que é essa artéria que liga aí 2 pontos tão importantes, tem uma característica muito interessante da CCR, a preocupação com o ser humano. Gostei muito da entrevista do senhor, o senhor sempre colocando isso daí, e como a Dutra, ela também já faz parte aqui desse grande Vale do Paraíba que liga nessas 2 grandes capitais. Eu agradeço muito a sua presença, estamos sempre abertos aqui. Obrigado, e espero receber outros convites aqui para vir, para falar, e para um público tão seleto e tão importante. É sempre bom a gente falar do que a gente faz, do que nos move e da motivação nossa de estar participando. É muito importante para a gente também trabalhar numa rodovia com um nível, né, de complexidade, e a gente conseguir entregar um nível de excelência na prestação de serviço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos.